Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui para decifrar esse jogo mais do que especial. Santos 1, Flamengo 0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Santos desde a parada do Mundial de Clubes, né? O Santos jogaria no final de semana contra o Palmeiras, mas o jogo foi adiado. Acabou que esse jogo marcou a reestreia do Santos no Campeonato Brasileiro e com ótimas notícias, né, além da vitória importante para o time sair de perto da zona do rebaixamento, a melhor notícia é, sem dúvida nenhuma, o Neymar jogando 90 minutos, jogando bem os 90 minutos e decidindo a partida, né, fazendo seu primeiro gol de bola rolando, né, no ano, né, tinha as piadinhas lá, só faz gol de bola parada, e ontem fez um golaço, um gol decisivo no final do jogo já, para garantir uma vitória importantíssima para o Santos num jogo que eu já adianto que achei muito interessante do ponto de vista estratégico. Não foi o jogo mais lindo do mundo de se ver, mas eu acho que estrategicamente foi um jogo interessante. Os dois técnicos trazer, se movimentando, né, durante a partida e sempre com respostas, né? Você tinha resposta atrás de resposta atrás de resposta. Então acho que deu uma tônica muito legal para o jogo. Então, vou tentar fazer aquele esquema de sempre, né? Fazer uma historinha do jogo, né? Como começou, como o jogo foi se desenvolvendo, né? As alterações táticas no decorrer do jogo. E hoje, com um esqueminha um pouquinho diferente, não vou usar as imagens nem vídeos, porque como o jogo ele foi exclusivo do Premiere, é um pouco mais difícil ter acesso às imagens da partida, né? E eu fico muito refém de melhores momentos que eu não gosto, né? Porque geralmente os melhores momentos nem mostram a origem das jogadas, né? O jeito que a jogada se desenvolveu, que é o que eu gosto de fazer aqui, né? Então, hoje eu vou usar o quadro tático, então tá na tela aí para vocês. E deixe no final do vídeo, no comentário, o que vocês acharam, né, dessa análise diferente, né, usando o quadro tático. Ele acho que dá uma dinâmica diferente, consigo adaptar mais coisas, né, ali da maneira que eu quero, usando o quadro tático. Não consigo ter as imagens do jogo, né, que são importantes para mostrar como ocorreu na prática, mas espero que vocês gostem. Então, e não se esqueçam, já se inscreve no canal, sininho da notificação, tá vindo muita coisa legal. Segue aqui o meu arroba no Insta. E sem mais delongas, vamos começar a explicação do que rolou na partida. Flamengo, na sua estrutura básica, na sua estrutura base de saída de bola, perdão, aqui, o Rossi, né? 4 jogadores, os 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes à frente dessa linha defensiva, com 2 pontas abertos e por dentro Plata e Arrascaeta, né? O Arrascaeta sendo esse segundo atacante, barra camisa 10, o Plata um 9 de muita mobilidade, muita movimentação. E o Santos, ele marcava num 4-4-2, o que significa que tínhamos formações espelhadas. E aí que entra uma coisa interessante dessa partida, que é: o Santos não marcava individualmente, por mais que parecesse, por mais que a marcação pelo desenho que tinham os dois times, o Flamengo na saída de bola e o Santos marcando a saída de bola, fossem desenhos que fossem compatíveis e formassem encaixes individuais. O Santos, na verdade, ele marcava por zona, mas eu vou explicar isso para vocês melhor. E aí, o que acontecia no início do jogo? O Santos começa com a marcação em cima, forte, tentando incomodar o Flamengo. Então, basicamente, acontecia assim: o Rossi ia sair jogando, fazia um passe aqui, por exemplo, pro Danilo, né? Geralmente, você tinha um jogador vindo fazer a pressão, o David vinha aqui fechando essa linha de passe e diminuindo no Rossi, forçando que ele soltasse essa bola aqui. E aí, era o momento que os jogadores do Santos subiam rapidamente. O Neymar subia para pressionar o Danilo, aí você tinha o Jorginho descendo aqui para dar apoio, assim como o Wesley. E aí o que acontecia? O Guilherme subia para encaixar no Wesley, os volantes nos volantes, então Zé Rafael no Jorginho, o Rincon no Alan, Barreal fechava um pouquinho mais aqui, né? Aí você tinha os outros encaixes se informando, lateral contra ponta, Souza contra Luiz Araújo Souza, que fez uma grande partida, mas já já eu entro mais nisso. E aí ficava mais ou menos dessa maneira aqui a marcação santista, né? Que ficava bem encaixada. Só que depois de um início forte do Santos, o Santos marcando em cima ali, conseguiu criar umas 2 chances ali nos primeiros 10 minutos. O Flamengo começou a sair mais do seu campo de defesa,
por uma movimentação, principalmente do Arrascaeta, aproveitando esse espaço aqui, ó, esse espaço entre essa linha aqui de meio-campistas do Santos e a linha de defesa. O Arrascaeta vinha aqui, descia, e aí que gerava a dúvida na marcação do Santos. Por quê? O Arrascaeta desce aqui, você pensa automaticamente, pela maneira que está configurado o sistema defensivo do Santos, sistema de marcação de saída de bola, você pensa, o mais natural é o Baço acompanhar o Arrascaeta, perdão, fazendo esses encaixes individuais, só que não era isso que o Santos queria. O Santos queria ter sobra nessa última linha. O Santos não queria encaixes individuais, porque encaixes individuais significa que você está em igualdade numérica, e a igualdade numérica favorece a superioridade técnica. E aí, com todo respeito, eu sou santista, mas eu não tenho problema nenhum em admitir que o time do Flamengo hoje, tecnicamente, fisicamente, taticamente, é muito melhor que o Santos. Então, o Santos não queria essa situação aqui. Então, o que isso que queria dizer? O Baço não saltava para pressionar o Arrascaeta, então o Arrascaeta ele tinha liberdade aqui. Só que, quando o Arrascaeta começou a fazer esse movimento, o responsável por fechar esse espaço era justamente o Rincon. Então, o Rincon ficava mais próximo do Arrascaeta para tirar esse espaço do Flamengo, porque a gente sabe que o que o Flamengo adora é sair dessa pressão, atrair o adversário para o seu campo, para aí você achar esse passe no entrelinhas aqui pro Arrascaeta, já fazer aquele papel dele de pifador, né? E aí o Flamengo tem uma linha ofensiva muito veloz, né? Com o Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, mais o apoio do Wesley fazendo essa dobradinha pela direita. E aí, com o campo aberto, o Flamengo é mortal. Então o Santos queria evitar que esse passe entrasse aqui, mas aí você tinha o efeito dominó, né? De se o Rincon não tá marcando o Alan aqui e vem fechar o Arrascaeta, isso quer dizer que o Alan vai ter espaço, e aí muitas vezes era o Alan ou o Jorginho que tinha espaço aqui, então essa bola, sei lá, vinha aqui, e aí você tinha esse passe no Alan, o Alan livre para carregar essa bola e chegar até o campo de ataque, e foi a partir disso que o Flamengo começou a ocupar mais o campo de ataque. E aí, quando o Flamengo chegava no campo de ataque, o que ocorria era isso aqui, ó. Você tinha o Flamengo, né, que ele varia, né, a estrutura ofensiva deles, né, sempre com essa linha de 3 aqui na base. Aí, geralmente, você tem uma linha de 2 aqui, com os dois volantes, ou mais um jogador descendo, ou um lateral fechando por dentro, e 5 na frente. Só que o Flamengo ele tem essa variação que está se tornando muito comum no futebol mundial, né? Que é esse 3-1. Aí você tem uma linha de 5 aqui com 3 jogadores atrás desse centroavante, mais o centroavante. Você pode falar que é um 3-1-6 também, né? Porque às vezes o Arrascaeta ele vira quase que um segundo atacante aqui, e você tem pontas muito agudos atrás também. E o que isso gerava na defesa do Santos? Uma sobrecarga nessa entrelinha de meio campo e defesa. Então, o Santos teve que responder para não dar esse espaço para o Flamengo de uma maneira interessantíssima, que foi trazendo os pontas, e aí vai um mérito tanto para o Guilherme quanto para o Barreal. Assim, o Guilherme eu acho que não fez uma grande partida com a bola, o Barreal também não foi brilhante, apesar de ter tido alguns momentos. Mas defensivamente eles foram muito bem, porque o que acontecia? Ao invés deles marcarem abertos, sendo esse ala extra, né, esse auxiliar do lateral, eles marcavam muito, muito fechados. Então o Santos ficava basicamente, ó, dessa maneira aqui, ó. O Barreal e o Guilherme fechavam muito, justamente para não necessariamente fazer uma marcação mano a mano aqui de Bruno Henrique e Luiz Araújo, que caiam por dentro, né? Lembrando que esse posicionamento das pontas pode variar também. Muitas vezes era o Luiz Araújo no lugar do Wesley, o Wesley atacando por dentro. Na esquerda, a mesma coisa, né? O Varela, que estava improvisado, muitas vezes atacava por dentro, deixando o Bruno Henrique aberto. Então, para tirar essa linha de passe aqui, esse passe que o Flamengo adora, né? Porque, por exemplo, um dos volantes descia, né? Ou o Alan ou o Jorginho para a primeira linha. O mais comum durante essa partida foi o Jorginho entre os zagueiros. E o Alan mais à frente, o Alan que eu achei que fez uma partida muito, muito boa, né? Tanto nos passes como na defesa, eu achei que ele foi bem. Então o que rolava? Essa bola entrava aqui, esse jogador tinha um pouco mais de liberdade, porque esses dois jogadores aqui marcavam essa linha de 3, só que sempre em inferioridade. O Santos era muito reticente com essa questão dos volantes subirem para pressionar esse jogador aqui.
Então esse jogador estava tendo um pouquinho de liberdade e foi assim que o Flamengo começou a ocupar o campo de ataque. Aí, ó, você tinha o Danilo subindo aqui, o Léo Ortiz subindo aqui, aí o Jorginho aqui, e aí esses jogadores tinham que descer. E aí o Flamengo começava a ocupar o campo de ataque. Só que, como eu disse, o Santos fechava esses passes aqui. Só que se você fecha esse espaço, você abre espaço nas pontas. E aí era um espaço assim que não era um espaço aberto, espaço livre para os jogadores que ocupavam os corredores laterais. Só que era a situação de mano a mano, que é justamente aquilo que eu falei, é, que a superioridade técnica ela vai ser preponderante nesses duelos mano a mano. E aí que entram as duas atuações fora o Neymar, na minha visão, né, que para mim foi o melhor do jogo, o jogador mais decisivo, mais influente da partida, que são os laterais do Santos, tanto o Souza como o Escobar que estava improvisado aqui mais uma vez, né, porque o Souza tá pedindo passagem desde que voltou da sua lesão no tornozelo, e o Escobar que fazia um muito bom campeonato, faz um muito bom campeonato pelo Santos, principalmente na defesa, foi jogado para a direita e mesmo assim foi muito bem. Ambos defensivamente foram impecáveis. O Souza, nos duelos mano a mano, eu achei que ele foi muito, muito firme, principalmente contra o Wesley, mas às vezes era o Luiz Araújo caindo ali, às vezes era o Plata caindo ali, contra todo mundo ele foi bem. Mesma coisa o Escobar, muito boa leitura, né? Muitos cortes feitos durante o jogo, né? No final do jogo, principalmente depois do gol do Neymar, o, o Escobar vai muito bem nessas leituras, né? Que o Flamengo tenta começar a fazer a sobrecarga de jogadores para fazer a inversão e sempre quem estava bem posicionado para fazer esses cortes era o Escobar. Então, o Santos forçava o Flamengo a jogar pelos lados, que ó, o Santos ia fechando aqui, né? E aí acontecia, você tinha esse passe aqui, esse passe chegava aqui, e aí era o momento dos laterais do Santos brilharem na partida. Só que, além disso, porque a gente está falando só de uma questão defensiva do Santos, né? O... Só que o Santos tinha muita saída de contra-ataque, e principalmente por por um ajuste tático muito inteligente do Kleber Xavier, na minha visão, que foi a utilização desse jogador aqui, do David Washington, como o cara que puxava os contra-ataques do Santos. E como que ele fazia isso? Era basicamente o David, ele saía desse posicionamento aqui, desse 4-4-2, e virava meio que um 4-4-1-1, 4-2-3-1, porque o David, ele marcava quase como esse meia aqui, justamente é, para você não deixar o Alan ter tanta liberdade, o Alan ou o Jorginho, né? Então ele fazia essa marcação, se desdobrava, e aí é uma coisa que o Santos vai precisar fazer, né, durante todo o ano, que é compensar o Neymar sem bola, apesar de eu achar que o Neymar fez provavelmente nesse ano, o melhor jogo dele sem bola, né? Passa muito pelo Neymar chamar dar o exemplo, né, para os seus companheiros, né? O Neymar ele ia no goleiro, no Rossi, pressionava, chamava o time, marcava o Danilo e sabe, deu carrinho no jogo. Então é uma liderança de exemplo. É importante que o Neymar faça isso para que contagie os outros jogadores, porque a gente sabe do respeito que esses jogadores têm pelo Neymar, e assim, outros jogadores que não têm o mesmo tamanho dele no Santos, nem no futebol, nem a mesma qualidade, eles vão olhar para o Neymar, vão pensar, pô, se esse cara tá correndo, quem sou eu para não correr? Então o Neymar dando exemplo, e aí o David, ele descia para fazer essa marcação, só que o principal não era nem essa marcação aqui, mas sim, ó, por exemplo, essa bola entrou aqui, aí que entra aqui, aí o Santos vai se fechando, né? E aí, sei lá, pum, o Varela pega essa bola aqui, errou, a bola chegou no Baço, e aí rapidamente o jogador que dava essa linha de passe aqui, ó, sei lá, o Baço fazia um passe aqui no Rincon, e aí o jogador que descia para fazer essas puxadas de contra-ataque era o David, porque ele pegava essa bola aqui com o campo aberto, ele tem mais capacidade hoje que o Neymar, física, né, não capacidade técnica, capacidade física, de pegar essa bola numa zona recuada e carregar ela até o campo de ataque. Ele é um jogador jovem, de velocidade, de passada larga. Eu acho que nem fez um grande jogo com a bola, mas assim, taticamente foi importante nessa função e nessas puxadas de contra-ataque. E aí até uma coisa pro torcedor santista se animar, é que o Roleiser estava machucado e na minha visão o ideal é jogar o Roleiser e o Neymar aqui, o Neymar como esse falso 9 e o Roleiser como camisa 10, fazendo
essas puxadas de contra-ataque. E o Roleze, assim, a gente viu nesses últimos jogos do Santos a capacidade que ele tem de desequilibrar nesses lances, né? E aí, então, para os próximos jogos, quem vai fazer essas puxadas de contra-ataque é justamente o Roleza, né? Lógico que vai depender do jogo, o Kleber Xavier até fala isso, né? Que o jogador a ser utilizado junto com o Neymar ali na frente vai depender do encaixe do jogo. Pode ser o Tiquinho, né? Que é uma opção de menos marcação, mas um jogador que dá uma presença de área que os outros jogadores não têm, né? Capacidade de pivô. O David, um centroavante, só que de mais movimentação, velocidade, condução de bola, arranque, né? E o Roleze, um meia mais cerebral, né? De mais técnica, de mais drible curto, achada de passe. Então, algo para o torcedor santista se animar. E aí, o que que acontecia, né? O David, ele pegava essa bola para ir conduzindo justamente para aqui, ó. O Flamengo ia recuando, recuando aqui. O Wesley tinha que voltar, então esse espaço ficava aberto. E aí, o que que rolava, né? O Santos não, por mais que no início do jogo tivesse algumas tentativas de utilizar principalmente o Souza passando aqui pelo corredor esquerdo, percebeu que era melhor o Souza, que é um lateral muito ofensivo, percebeu que era melhor ele segurar um pouco, e ele fez uma grande partida defensiva, pra gente ficar de olho, o moleque tem só 19 anos, muito bom jogador. Então o Santos segurava um pouco mais ele e atacava com pouca gente nessa transição. Só que esse pouca gente do Santos tinha um cara que desequilibra muito, né, gente? E esse cara é justamente esse aqui, Neymar Júnior. Então, o objetivo do David puxar essas arrancadas aqui era fazer com que o Neymar já estivesse numa zona mais avançada, principalmente nesse entrelinha aqui, entre a linha de meio e a linha de zagueiros. Então, ele ficava flutuando nesse espaço já para receber a bola aqui. E é aqui, ainda mais com o campo aberto, que ele é completamente decisivo, né? Perigoso. O Neymar, a gente sabe da capacidade dele, né? Chover no molhado, ficar falando do Neymar tecnicamente, mas, cara, esse jogo foi muito claro. Tinha situações que era justamente isso aqui, ó. O Santos atacando numa inferioridade numérica, que ó, nesse caso o Flamengo tem 5, mais o Alan, contra o Santos. E aí, o Santos com uma inferioridade numérica, graças ao talento do Neymar, o Santos conseguia achar os passes, né? Então, muitas vezes o David passava, o Neymar achava ele, muitas vezes era achando o Guilherme passando aqui, atacando esse espaço nas costas do Wesley. Então, foi essa a tônica do jogo, na minha visão. Era o Flamengo com a bola, o Flamengo tendo a iniciativa, né? Tomando a iniciativa, o Santos defendendo bem, mas só que sem abdicar de atacar. Então, o David fazendo esse papel desse segundo atacante, né? Para fazer essa transição do time, levando a bola do campo de defesa até o campo de ataque, para achar o Neymar já numa faixa mais avançada do campo, onde ele pode ser muito mais decisivo do que descendo aqui para a defesa, para um lugar extremamente congestionado, recebendo de costas, com um cara dando porrada nele, e ele tendo que fazer esses deslocamentos longos, né? Então é melhor que o Neymar esteja nessa posição. Então eu achei muito inteligente essa utilização do Neymar, essa leitura do Kleber Xavier. E o Neymar, como esse 9, né, acaba se intensificando mais ainda depois da entrada do Gabriel Bontempo, que eu também acho muito bom jogador. E ali o Bontempo para fazer esse papel ali desse meia, né, que se desdobra mais defensivamente, que volta mais, isolando o Neymar lá na frente, né? E aí, tipo, sem o David, né, você oficialmente não tem esse jogador, esse centroavante de área, né? Por mais que ele nem tenha sido tanto assim o centroavante de área. E o Neymar que vira esse falso 9, né? Mas o falso 9, ele em alguns momentos é falso 9, mas em alguns momentos ele tem que ser o camisa 9. E no lance do gol é justamente isso. O Santos rouba a bola com o Rincon no meio, acha o Bontempo, que é o cara que dava essa liberdade pro Neymar ficar mais avançado. Ele acha um belo passe pro Guilherme, que errou muito durante o jogo, mas acertou quando tinha que acertar, fez a arrancada pelo lado esquerdo, achou quem na área? O Neymar. E aí, o Neymar num lance genial, ele protege em cima do Léo, protege a bola do Léo Pereira, né, coloca o corpo na frente num lance bem típico de futsal, né? E aí aquela girada dele é só para qualquer centroavante do Brasil e do mundo assistir. E ele nem é um centroavante, mas aquilo é uma aula para qualquer um, né? Você vê ali que é a base do futsal, né? Ele fazendo pivô, girando, e aí aquela ameaçadinha dele, né, para criar o ângulo de chute, é clássica do Neymar, né? Ele tem um gol contra acho que é contra o São Caetano, é Santo André, em 2010, que ele faz pelo Santos, que é desse jeito, cara. É assim,
Ele teve vários desses gols na carreira pelo Santos, mas eu lembrei desse especificamente, né, que ele vai trazendo da esquerda pra dentro, né, aí ele vai ameaçando, ameaçando, os caras vão caindo, caindo até a hora que ele acha o ângulo do chute, ele finalizou e fez o gol e deu a vitória para o Santos. Então, assim, eu achei que foi uma partida madura do Santos, porque o que eu falei basicamente durante todo esse Mundial, se você acompanha a cobertura, é que o primeiro passo para você vencer um jogo é você entender quem você é e quem é o seu adversário e em que nível vocês estão. Porque o seu adversário pode até ser melhor, mas isso não impede que você ganhe, desde que você entenda a maneira certa dentro daquilo que você tem e do que o seu adversário oferece, a maneira certa de você distribuir seus jogadores, a estratégia correta. Eu acho que o Santos fez isso muito bem, o Santos não tentou fazer loucura, marcar o Flamengo lá em cima individual, expor na sua última linha para contra-ataques do Flamengo, porque eu acho que se o Santos faz isso, o Santos perderia pro Flamengo e poderia ser um resultado elástico, como o Flamengo fez várias vezes já nesse ano. Então foi uma partida inteligente do Santos de falar, cara, não vai ter jeito, o Flamengo vai ter mais a bola. Só que, diferente de outros times, a gente vai ter a nossa saída. E o Santos soube utilizar muito bem o Neymar. Eu gostei muito que o Kleber Xavier não recuou tanto o Neymar, deu mais liberdade para ele na frente, para ele ficar mais próximo do gol, para ele ser mais decisivo, foi decisivo. E já pelo lado do Flamengo, eu acho que o Flamengo não é que jogou mal, mas caiu mais uma vez naquele problema, velho problema do Flamengo, né? De rodar muita bola, de ter muita posse de bola, de fazer aquela distribuição ofensiva, né? Que preenche todos os lugares do campo, basicamente, todos os lugares você tem uma linha de passe. Então o Flamengo ele consegue rodar a bola, rodar a bola, rodar a bola, mas muitas vezes eu acho que falta um pouco de ousadia de alguns jogadores. Eu acho que são jogadores muito coletivos, o que é excelente, mas em alguns momentos você precisa desse dessa dessa ousadia mesmo, dessa de arriscar, de ter essa personalidade. Então, eu acho que fica não é nem um sinal um alerta para o Flamengo, né, porque o Flamengo é líder, o Flamengo para mim ainda é o melhor time do Brasil, mas, eu acho que é um problema que tem sido recorrente e dá para ser resolvido, né. Eu acho que o Flamengo tem esses jogadores para chamar essa responsa e decidir jogos e achar espaços onde não tem espaço. O Arrascaeta é o melhor exemplo que nós temos disso. Tem o Bruno Henrique, tem outros bons jogadores, o Luiz Araújo vem numa grande fase, mas eu achei que nesse jogo o Flamengo pecou um pouco nisso, e nas vezes que o Flamengo conseguiu finalizar, aí tem que dar os méritos. Não falei dele até aqui, mas o Brazão, cara, que jogador, que goleiro é Gabriel Brazão, um dos melhores do ano. E ontem não foi diferente, uma grande partida dele. Pelo lado do Flamengo, eu destacaria o Alan, cara. Eu acho que o Alan, desde contra o São Paulo, ele fez um grande jogo. Ontem ele fez um ótimo jogo. Não entendi direito a substituição. Não cheguei a ver a entrevista do Felipe Luiz para ver se tem alguma explicação física para a substituição do Alan. Mas eu achava que ele era o meio-campista mais combativo do Flamengo ali na marcação. Principalmente na recuperação de bolas. Porque assim, o Jorginho, eu acho que ficou um pouco exposto porque não é a característica dele ser um defensor. O Jorginho é um volante muito mais de saída de bola, de carimbar a bola a todo momento, de dar respiro para o time, de ditar o ritmo do jogo, saber a hora de acelerar, desacelerar, mas sem bola ele não é tão bom assim, né? Da mesma maneira que ele é com a bola, que tá tudo bem, né? Característica do jogador, só que acabava que ele ficava mais próximo da zona que o Neymar gostava de atacar, que não é exatamente na ponta esquerda, só que é nesse meio espaço entre o meio e a ponta esquerda, né? Que é o espaço que o Neymar hoje gosta mais de atuar, então era ali que o Neymar caía e é o espaço que o Jorginho defendia. Acho que o Jorginho teve um pouquinho de dificuldade sim com o Neymar. O Flamengo sentiu falta do Pulgar, né? E eu acho que vai sentir falta dessa capacidade defensiva do Pulgar que os outros volantes não têm, ao meu ver, né? Mas essa foi a minha análise do jogo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma análise muito legal, porque é sempre muito legal ver um jogo de dois clubes tão grandes como Santos e Flamengo, né? E Santos e Flamengo é um confronto de um histórico muito legal, principalmente nos jogos recentes aí de, sei lá, de 2010 para cá. São dois times que proporcionaram jogos muito bons. E, como eu disse, muito legal ver o Neymar, né? Esperança para nossa seleção também, que o Neymar volte bem, esteja bem para a próxima data FIFA. E assim,
se mantenha bem até a Copa do Mundo, para o torcedor santista, que sou eu, né, no caso. Uma notícia muito boa também, o Neymar jogar 90 minutos. Acho que para o Flamengo, como eu disse, sinal vermelho, eu diria que é mais na questão da ausência do Pulgar, porque eu acho que o Flamengo perde muito em combatividade. No meio-campo, tem o problema clássico de, como eu disse, de tocar muito a bola e arriscar pouco em alguns momentos, por mais que se defender com a bola seja importante, você tem que ganhar jogos, você tem que pontuar. Então essa foi a minha análise, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa análise um pouco diferente, usando o quadro tático aqui, não as imagens. Deixem o like de vocês ou o dislike, se vocês deixaram o dislike. Deixem nos comentários o porquê. Eu quero que vocês interajam, independente se gostarem ou se não gostarem. Se inscrevam no canal, sino da notificação. Tá chegando muita coisa legal. Mais uma vez, segue o meu arroba aqui, @guilherme.analista no Instagram, porque lá eu estou soltando as novidades do canal. E já sai a nossa página no Instagram e no TikTok também, pra gente bombar lá de vídeo curto, fazer muita interação com vocês. Compartilhem o vídeo nos grupos de futebol, no grupo da família, no grupo da resenha, no grupo do jiu-jitsu, do que for aí. E é isso, rapaziada. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E tamo junto.